Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu costumo começar meus vídeos, não sei o horário que você vai ver esse vídeo. Meu nome é Ziltônio, esse é o canal Evangelista Ziltônio. Hoje, mais uma palavra de Deus ao teu coração. Hoje vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 3 até o capítulo 7. E o título é Nicodemos visita a Jesus. Amém, pessoal? Vamos ler. Diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esta noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais como tu fazes se Deus não estiver com ele. Aí respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemo: Como pode um homem, sendo velho, nascer de novo? Porventura, pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, que és importa-se nascer de novo. Amém? Meus irmãos, este homem era um chefe dos fariseus, ele era um homem religioso, era um homem que conhecia toda a lei de Deus. E ele queria ter com Jesus, mas mesmo assim ele foi à noite. Por quê? Porque como ele era um homem de uma patente alta, e dentro do sistema religioso, ele estava com vergonha de alguém ver ele com Jesus. Mas no íntimo dele, ele sabia, como ele perguntou aqui, só quem faz esses sinais é quem tem Deus. Ele falou. Então, Nicodemos, Nicodemos foi à noite e ele mesmo disse, Rabi, ou seja, mestre, sabemos que tu é de Deus. Ele falou mestre, mas ele não quis se comprometer. Amém? Ele não quis se comprometer, ele foi à noite com Jesus. E ele diz assim, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ou seja, ele, pelos sinais de Jesus, Deus já estava falando ao coração dele, ele já sabia que Jesus era o Messias, ele sabia, só que ele tem a vergonha de assumir. E é o que acontece muitas vezes no dia de hoje com as pessoas religiosas, que as pessoas são religiosas muitas vezes, não, eu tenho Jesus no meu coração, eu sou de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou da igreja, mas ele não reconhece. Como aquele foi à noite com Jesus. Ele não quis ir de dia para ninguém ver ele. Ou seja, ele tinha vergonha de assumir que Jesus era o Filho de Deus. Ele foi ter à noite com Jesus, ele sendo um dos principais fariseus. Então, várias dúvidas ele tinha, então ele foi indagar com Jesus. E ele perguntou assim a Jesus. Ele perguntou, aí Jesus que respondeu a ele, disse, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas o que é nascer de novo? O que é nascer de novo? Tem muitas pessoas aí que são religiosas. O religioso, ele tem que nascer de novo. Porque a religião, por mais que você faça obras, não vai te salvar. Não vai te salvar. A religião não salva. Você tem que nascer de novo. Você tem que ter uma experiência real com o Senhor Jesus. Porque não adianta você ser um religioso. Este homem era religioso, ou seja, esse homem era um chefe dos publicanos, ele conhecia toda a lei. Ele conhecia toda a lei, ele conhecia os mandamentos, não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho. Ele conhecia a lei, porque ele era um dos chefes dos fariseus, que era uma religião muito conceituada, mas só que ele não conhecia Jesus. Por isso que ele foi ter com Jesus à noite. Ele viu os sinais. Ele estava despertando nele algo maior do que a própria religião dele. Jesus disse, respondeu Jesus, em verdade vou dizer que se aquele não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele era tão religioso que ele não conseguiu entender isso. Nascer de novo, porventura um homem pode voltar ao ventre da sua mãe. Ele não entendeu, porque a Bíblia diz que quando o homem pecou, o homem morreu espiritualmente. E é o que acontece hoje. Toda a humanidade que não conhece a Jesus, que não reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida, ele está morto espiritualmente. Ele só está vivo o corpo, mas a alma dele está morta. A alma dele não tem vida. Não tem vida. Por isso, certa vez, um homem disse, Senhor, deixa eu te seguir. E Jesus disse, ele queria seguir Jesus, aí ele disse, Senhor, deixa eu enterrar meu pai. E Jesus mesmo disse, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, o pai dele já estava morto, morreu a segunda vez, mas morto espiritual.
Jesus veio nos libertar dessa escravidão, porque se a gente morrer em pecado, a gente vai para o inferno, porque a gente já está morto espiritualmente. Aí, por isso que ele diz, aquele que não nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? É você ter uma experiência com Deus, é você reconhecer que é um pecador, é você reconhecer que você precisa do Senhor na sua vida, e você reconhecer e que a palavra do Senhor é verdade. Então, ele indagou, e era um chefe, e era um dos chefes religiosos, mas ele não entendia. Ele disse, como um povo é todo homem pode, um homem sendo velho pode nascer de novo? Então, ele era um homem que não entendia as coisas espirituais. É o que acontece muitas vezes hoje, que as pessoas muitas vezes dizem, como é que esse cara diz que é salvo? Como é que esse cara diz que vai para o céu? Como é que esse cara faz isso, faz aquilo? Mas ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo. É uma experiência real com Deus. É você se entregar totalmente ao Senhor Jesus, ao sacrifício daquela cruz. Aí, no capítulo 4, respondeu Jesus, em verdade, eu digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne. Ou seja, você tem que nascer de novo. Você tem que ter uma experiência com Deus. Você tem que ter uma experiência com Cristo. Porque se você não nascer de novo, você vai morrer no pecado e você não vai conseguir a sua salvação. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. O que é nascido da carne é carne. Ou seja, o que nasce é carne. A Bíblia diz que todo homem pecado e destituído está da glória de Deus, está separado de Deus. A gente nasce separado, porque quando o homem desobedeceu o mandamento do Senhor, Jesus disse o que? A Adão, de toda fruta comerás, mas no dia que tu comer da fruta do meio do jardim, não coma, porque certamente tu morrerás. Aí eu lhe pergunto, se você vê no livro de Gênesis, e Jesus disse, certamente morrerás, mas o Adão não morreu. Adão morreu espiritualmente, Adão continuou vivo. Mas, depois do pecado, veio a maldição para a humanidade. Então, Deus precisou mandar o seu filho, seu único filho, para morrer por nós, para pagar o preço do pecado. Então, quando Deus fala que a gente está morto espiritualmente, foi o que aconteceu com Adão e com toda a humanidade, através do pecado, da desobediência à palavra de Deus. Então, Deus disse, aquele que não nascer, e respondeu em verdade, eu digo, que tem que nascer da água e do Espírito. Ou seja, Jesus diz no capítulo 6, no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, você tem que ter uma experiência com Deus, você tem que recusar o pecado, você tem que nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne. Era o que aconteceu com esse homem. Esse homem era religioso, esse homem conhecia toda a lei, mas o Senhor disse o que a ele? Você tem que nascer de novo. Então, meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo esse vídeo, ou me vendo, meu irmão, mude a tua rota. Busca o Senhor Jesus, busca o Deus da Bíblia. Não adianta você ser religioso, a religião não salva. A religião não salva. A gente precisa ter um encontro com Deus. Não é a igreja que vai te salvar, é a palavra do Senhor. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito, não te admires no que eu digo, importa-vos nascer de novo. Então, ou seja, Jesus, você tem que ter um encontro com Ele. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne. Ou seja, quantas pessoas estão aí vivendo uma vida totalmente carnal? Ela não sabe para onde vai. Ela não conhece a Deus, ela está perdida no mundo, como uma folha seca caída no chão que vai pondo o vento balança. Ou seja, você precisa ter uma experiência com Deus como esse homem teve. Jesus disse, é verdade, eu vou dizer, que aquele que nasceu, você tem que nascer da água e do Espírito, porque você está morto espiritualmente. E quando você se reconcilia com Cristo, através do sacrifício da cruz, você faz uma aliança com Ele e você volta a ter comunhão com Deus. Amém? E você volta a ter comunhão com o Senhor Jesus. E esse homem, apesar de ser religioso, chefe dos publicanos, ele não conhecia o Senhor. Ele não conhecia. Ele não sabia o que era nascer. Ele achava que era nascer carnalmente. Não era. Eu boto um exemplo muito quando tinha os dois ladrões da cruz. O ladrão da direita e o da esquerda. O ladrão da esquerda, ele quis se salvar o corpo. Ele disse, tu é filho de Deus, tira-nos daqui para a gente descer. Mas ele não teve um profundo arrependimento. Ele queria voltar à mesma vida. Ele queria que Jesus salvasse o corpo dele. Mas o ladrão da direita disse o quê? Senhor, eu sei que eu estou aqui porque eu errei, mas Senhor, tem misericórdia de mim.
Lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E Jesus disse o que ao ladrão da direita? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo. Ou seja, ele reconheceu. O ladrão da esquerda não foi humilde. O ladrão da esquerda não quis a salvação. Ele queria se salvar naquela situação. Ele queria salvar o corpo dele. Ele não queria salvar a alma dele. E o que importa para nós é a alma. Como eu costumo dizer, nossa vida é muito rápida. Se muito a gente viver 80 anos. Se passar disso é câncer de enfado. É o que diz a Bíblia. 70 a 80 no máximo a gente vive. Aí a gente vai perder uma salvação eterna. A gente vai perder uma eternidade por causa de alguns anos. Muitas pessoas têm perdido, meu irmão. Muitas pessoas têm recusado a palavra de Deus. E tem vindo muitas coisas ruins neste mundo. Você precisa se alicerçar com a palavra de Deus. Você precisa ter uma experiência real com Deus. Amém? Fica com essa pequena palavra que Deus possa abençoar o teu coração. Fecha teus olhos. Vou fazer uma oração que já vai chegando a 10 minutos. E os meus vídeos são 10 minutos no máximo, amém? Fecha teus olhos aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi falada, Senhor. Meu Deus, que essa pessoa venha te conhecer. Que essa pessoa, meu Deus, venha ter uma experiência real contigo e venha nascer da alma e do Espírito. Ele precisa do Senhor. Ela precisa do Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor falou a este coração. Eu tenho certeza que essa pessoa, Senhor, vai conseguir entender o que é nascer de novo. E ela vai se entregar a vida ao Senhor. Então eu abençoo essa pessoa que está vendo, que está ouvindo esse vídeo agora, em nome de Jesus. Abençoa a casa dela, abençoa a família dela. Que ela venha, Senhor, ter uma experiência real e verdadeira contigo, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Amém?